Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 8. O demônio dos tambores. Vários minutos se passaram desde que o ruivo e o moreno encontraram o loiro que implorava a uma mulher de joelhos. Eles o olharam com um olhar de desgosto típico de anime devido à atitude do garoto, mas de repente ouviram os gritos travessos de um pardal que estava na mão de Tanjiro, que parecia entender o que o pássaro dizia. Naruto olhou para eles com ar divertido. Tanjiro: entendi, vou dar um jeito, disse ele, irritado. Tanjiro dirigiu-se ao loiro sob o olhar atento do homem de cabelos negros, que o fitava com uma ponta de raiva. Porque Tanjiro ficou chateado com o que o pardal lhe disse, mas o seguiu mesmo assim para ver melhor o que aconteceria. Eu imploro. Case comigo, implorou o rapaz, mas sentiu alguém agarrá-lo pela parte de trás do seu auri. Tanjiro: que diabos você está fazendo no meio da rua? Não vê que a moça não quer isso? Perguntou ele, irritado, com várias veias na testa. O loiro pareceu reconhecer Tanjiro. Ah, esse uniforme. Você é um dos finalistas, disse ele, surpreso. Tanjiro: eu definitivamente não conheço um cara como você. Definitivamente não, garantiu ele, irritado. Naruto: claro que eu o reconheço, mas na seleção final ele tinha uma cara muito séria, parecia que ele iria matar todos os demônios da floresta, mas então ele começou a dizer que morreria em breve, ele pensou, sorrindo. Ei! A gente se conhece, na verdade já nos encontramos antes. Você tem problemas de memória? Perguntou ele, surpreso, mas a ruiva estava falando com a garota. Tanjiro: está tudo bem agora, mocinha, você deveria se apressar e ir para casa, ele disse gentilmente. Menina, muito obrigada, agradeceu aliviada a loira. Ei! Ela ainda precisa se casar comigo, ela gosta de mim, disse ele, mas levou um tapa. Menina, que vergonha! Disse ela com raiva, começando a bater no loiro que se cobria com as mãos. Os outros dois garotos pareceram surpresos com tudo, mas Tanjiro a impediu. Tanjiro, acalme-se um pouco, ele pediu enquanto segurava a garota para que ela não batesse mais no loiro. Menina, quando foi que eu disse que gostava de você? Só falei com você porque achei que você estava doente quando te vi agachado na beira da estrada. Disse ela com raiva. Isso não significa que você falou comigo porque estava preocupado comigo, já que gostava de mim. Perguntei, incrédula. Garota, isso é completamente impossível. Eu já tenho um noivo. Vejo que você já está bem cheio de energia, então deve estar bem. Nunca mais vamos nos ver. Disse ela, com raiva, antes de ir embora. Naruto: não sei se isso é engraçado ou triste, pensou confuso, mas caminhou até o loiro e deu um tapinha em suas costas. Não fique triste, talvez da próxima vez fique, disse sorrindo para o loiro que o reconheceu, mas olhou irritado para o ruivo. Por que você tem que vir e interferir? Ele perguntou irritado, mas Tanjiro olhou para ele com uma cara estranha. Que tipo de expressão é essa? Disse ele, irritado, mas a ruiva continuou olhando para ele do mesmo jeito. Não faça isso. Não me olhe como você olha para qualquer outro tipo de criatura. A culpa é toda sua. É sua culpa que eu não consegui me casar. Diga alguma coisa. Exclamou ele, irritado, ao ver que o olhavam com um olhar ainda mais estranho. Naruto, PFFFFF. Ele riu baixinho para que o garoto não o ouvisse, mas não conseguiu porque o loiro olhou para ele irritado. Não ria. Estou prestes a morrer. Estou muito fraco, não pense que estou exagerando. Você precisa me proteger até que eu possa me casar. Disse ele assustado, agarrando Tanjiro pelas roupas. Tanjiro, meu nome é Kamado Tanjiro. Ele se apresentou para que o menino fizesse o mesmo. É assim que as coisas são. Me desculpe, meu nome é Agatsuma Zenitsu. Me ajude, Tanjiro. Pediu ele assustado Tanjiro. Porque uma pessoa como você, que pede ajuda a alguém que acabou de conhecer, decide se tornar um espadachim? Como pode ser tão descarado a esse ponto? Disse ele, separando-se do loiro.
Zenitsu, que duro. É porque fui enganado por uma mulher e tenho muitas dúvidas. O cara a quem devo dinheiro disse que eu preciso pagar a dívida que aquela mulher deixou também, então ele me preparou. Eu tinha que passar por um regime de treinamento infernal todos os dias, e durante esse tempo eu realmente pensei que poderia muito bem morrer. E eu pensei que realmente ia morrer durante a seleção final. Mas, no final, eu dei sorte e sobrevivi, e aqui estou eu de novo neste estilo de vida infernal. Ah! Que assustador, tão assustador! Ele disse assustado, fazendo uma pose estranha. Naruto, sua história é realmente trágica em sua origem, disse ele, sorrindo. Zenitsu, verdade. Eu não quero isso. Eu realmente não quero isso. Um demônio vai sugar meu cérebro pelos ouvidos. Me salvem! Gritei, assustada e paranoica. Tanjiro, o que houve com você? Você está bem? Perguntou ele com cara de chibi. Naruto, vamos, relaxe, nenhum demônio vai sugar seu cérebro pelos ouvidos. Nós vamos impedir se isso acontecer. Ele disse, sorrindo, enquanto dava tapinhas nas costas do loiro, que o olhou surpreso. Zenitsu, qual é o seu nome mesmo? Você não se apresentou quando ele se apresentou? Ele perguntou, limpando o nariz. Naruto, bem, meu nome é Naruto Tsujikune, é um prazer conhecê-lo, ele se apresentou sorrindo. Zenitsu, também é um prazer conhecê-lo, Naruto, você parece forte, então talvez você me proteja, disse ele, sorrindo para o homem de cabelos negros que o olhava com uma gota de suor. Algum tempo depois, vemos os três garotos caminhando em direção à missão que tinha que completar enquanto o loiro comia um bolinho de arroz que Tanjiro havia lhe dado. Tanjiro, eu entendo onde você quer chegar com tudo isso, mas, por favor, não cause mais problemas para o pardal, ele disse, para espanto do loiro. Zenitsu, causar problemas para o pardal? Por que você diz isso? Perguntou ele, em dúvida. Tanjiro, Zenitsu sempre age assim e nunca quer ir trabalhar. Ele vai atrás de todas as mulheres que vê ronca muito alto, um problema atrás do outro. Ele repetiu o que o pardal lhe disse, para surpresa da loira. É isso que ele está dizendo, ele disse enquanto apontava para o pardal que estava pegando. Zenitsu, você está falando de mim agora. Você entende a linguagem dos pássaros. Sério. Você está me zoando, né? Perguntei, sem acreditar. Naruto, eu também ainda não sei como diabos Tanjiro consegue entender o pardal, pensou como uma gota de suor. Corvo, cave. Depressa. Depressa, Tanjiro, Zenitsu e Naruto, comecem a correr. Vocês dois precisam ir para o próximo local. Disse ele em voz alta assustando o loiro Zenitsu. O corvo falou. Disse ele, assustado. Depois disso eles caminharam por mais um tempo até chegarem a uma casa no meio da floresta onde puderam detectar que havia um demônio. Tanjiro podia sentir o cheiro de sangue e Zenitsu podia ouvir um som muito desagradável. E bem Naruto podia fazer as duas coisas. Quando eles estavam indo para casa, o garoto de cabelos negros se virou para o lado, encontrando um casal de crianças que pareciam assustadas. Zenitsu, crianças, disse ele, surpreso. Tanjiro, o que está acontecendo com eles? Ele perguntou interrogativamente. Naruto, talvez tenha algo a ver com o demônio, disse ele sério para que a ruiva se aproximasse. Tanjiro, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntou às crianças, que o olhavam assustadas. Parece que passaram por um grande susto, pensou, e então estendeu a palma da mão, mostrando o pardal. Taran! Um pardal na minha palma. Disse, sorrindo. Naruto, PFFFF, ele riu baixinho do truque que o ruivo fez. Zenitsu olhou incrédulo para o homem de cabelo preto, pois o que Tanjiro fez não foi engraçado. Tanjiro, o que aconteceu? Aquela casa ali é a casa de vocês? Perguntou calmamente às crianças assustadas. Não, não é. A casa do monstro, disse um menino, muito assustado. Nosso irmão mais velho foi capturado pelo monstro. Estávamos viajando de noite. O monstro veio, mas ele nos ignorou e levou apenas nosso irmão Tanjiro. O monstro entrou naquela casa. Ele perguntou sério. Sim, sim,
disse ele para a ruiva que lhe sorriu Tanjiro. Então vocês dois o seguiram até aqui. Que surpresa, vocês dois são muito corajosos, disse ele sorrindo. Nós estávamos seguindo o rastro de sangue do nosso irmão, ele estava ferido, ela disse, derramando algumas lágrimas. Tanjiro. Ferido, não se preocupe, vou derrotar aquele monstro e resgatar seu irmão, disse ele sorrindo com determinação. Sério? Você está falando sério? Perguntou a garota, esperançosa. Tanjiro. Sim, não se preocupe, disse ele sorrindo Zenitsu. Tanjiro, que som é esse? É desconfortável, é um estrondo, é um tambor. Perguntou ele, olhando para casa. Tanjiro. Som. Não ouço nada, disse, surpreso. Naruto. Ouvem-se passos, pensou em abrir bem os olhos e gritar. Tanjiro, não deixe as crianças verem. Avisou para que a ruiva pudesse cobrir as crianças. Depois que Tanjiro cobriu as crianças, um homem caiu da janela do segundo andar para a surpresa do loiro e do ruivo. Naruto correu em grande velocidade e pulou pegando o homem antes que ele caísse no chão. Os outros dois garotos se aproximaram rapidamente. Tanjiro disse para as crianças não olharem e correu em direção ao homem de cabelos negros seguido por Zenitsu, que olhava tudo com medo. Naruto, você está aguentando firme, disse ele enquanto olhava para todos os ferimentos do homem. Droga, o ferimento é muito profundo. Isso foi causado por aquele maldito demônio, pensou ele com raiva. Homem. Finalmente, consegui sair. Finalmente, consegui sair. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele perguntou enquanto a vida começava a deixá-lo. Naruto. Me desculpe, se tivéssemos chegado um dia antes talvez nada tivesse acontecido com você, peço desculpas. Com grande tristeza de repente, ouviu-se o rugido enorme de um demônio vindo da mansão. Zenitsu ficou assustado, Tanjiro olhou perplexo para casa e Naruto olhou com raiva, mas percebeu que o homem já havia morrido. Naruto. Ele já morreu, sério, me desculpe, você deve ter sofrido, deve ter sido doloroso, mas eu juro que vou te vingar, não vou deixar esse demônio passar de hoje em diante, ele disse, muito irritado. Ele não é nosso irmão estava usando roupas amarelo-amarronzadas, disse a criança, muito assustada. Tanjiro. Então muitas pessoas foram feitas prisioneiras, disse ele com pesar. Naruto. Quando eu voltar, darei a você o enterro merecido, eu prometo, ele sussurrou para o cadáver do homem tristemente, mas então ele ficou sério. Tanjiro, Zenitsu, vamos, temos trabalho a fazer, ele disse sério e com raiva, recebendo um aceno da ruiva e uma cara assustada da loira. Tanjiro. Vamos Zenitsu, ele disse sério, mas o loiro olhou para ele assustado. Se você não vier o demônio vai te encontrar e chupar seu cérebro pelas orelhas, ele disse sério para que o loiro fosse com ele. Zenitsu. Não, eu ainda não sou casado. Ok, eu vou com você. Ele disse aterrorizado. Naruto. Ótimo, vamos lá, ele disse para começar a caminhar em direção à mansão, seguido pelos outros dois, mas o ruivo para e caminha em direção às crianças. Tanjiro chegou na casa das crianças e colocou a caixa na frente delas. Tanjiro. Vou deixar esta caixa aqui em caso de qualquer perigo, não importa o que aconteça, isso protegerá vocês dois, disse ele seriamente enquanto caminhava de volta em direção aos seus amigos. E então os três entraram na mansão. Naruto. Bem, vou ser sincero, meus ferimentos da última batalha não estão 100% curados, então você terá que se esforçar mais do que eu, mas ainda assim não serei um empecilho. Ele disse sério, recebendo um aceno da ruiva e um grito da loira. Zenitsu. O quê? Como assim, você tem feridas que estão cicatrizando? É alguma brincadeira? Perguntou ele, muito assustado. Naruto. Claro que não é brincadeira, mas não se preocupe, eu ainda posso lutar, disse ele com um sorriso nervoso e uma gota de suor. Zenitsu. Isso não me tranquiliza nem um pouco. Você está ferido. Vamos todos morrer. Vamos morrer. Gritei, ainda mais assustado. Tanjiro. Zenitsu permanece em silêncio. Naruto ainda pode lutar, mas não a 100%. Relaxe, não vamos morrer. Ele disse tentando acalmar o loiro que ainda estava gritando, mas os três viram que as crianças vieram correndo.
Gente, vocês não podem vir aqui. É o que? A caixa estava fazendo barulho, ele disse nervosamente. Tanjiro, não importa. Mesmo que isso aconteça, você nem pode estar aqui. Essa caixa vale mais que a minha vida. Se não acredita em mim, pergunte ao Naruto. Ele se joga sob seus pés e pergunta o que tem naquela caixa. Disse ele sério, para a confusão das crianças e de Zenitsu. Naruto, você poderia parar de dizer isso o tempo todo. Ele disse, muito corado. Mas de repente Zenitsu se moveu abruptamente, empurrando Tanjiro e a garota para outra sala, que mudou rapidamente Tanjiro. Não, fomos nós que nos movemos. Fomos movidos pela batida do tambor, pensou seriamente e então olhou para a garota. Peço desculpas por ter separado você do seu irmão, eu a protegerei e não se preocupe, seu irmão está com Zenitsu e Naruto, eles o protegerão. Qual é o seu nome? Perguntou ele enquanto enxugava as lágrimas dela. Taruko respondeu simplesmente Tanjiro. Seu nome é realmente muito bonito. Ele disse sorrindo, mas rapidamente ficou sério ao ouvir passos do lado de fora da sala. Do lado de fora da sala havia um demônio com muitos tambores presos ao corpo, o ruivo sério Tanjiro. Dos muitos cheiros aqui este é um mais forte, já se espalhou e cobriu a casa inteira, deve ter comido bastante gente. Ele é o chefe desta casa. Pensou ele animadamente retornando com os outros três. Zenitsu ficou muito assustado ao ver como Tanjiro desapareceu e Naruto viu isso seriamente. Zenitsu, Naruto, não tem certeza de que vai nos proteger? Perguntou ele assustado. Naruto, claro, mas você vai me ajudar se encontrarmos um demônio, ele disse sorrindo. Teruko. Teruko. O menino chamou sua irmã Naruto. Calma garoto, sua irmã está com Tanjiro, ele vai protegê-la, agora temos que... Ele não terminou porque quando cruzou a porta na frente dele, ele desapareceu. Zenitsu, Naruto, não me deixe sozinho. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer mesmo. Exclamou ele, muito assustado. O garoto continuou gritando o nome da irmã, mas ainda não obteve resposta. Não a chame tão alto. Vamos lá fora. Disse ele, pegando a mão do garoto, que se virou para olhá-lo irritado. Por que deveríamos ir embora? Seu plano é escapar sozinho. Você só está reclamando de como vai morrer. Não tem vergonha? Essa espada na sua cintura é falsa? Perguntei com raiva. Zenitsu, uva. Essas palavras foram muito dolorosas. Você está me entendendo mal, é que eu não consigo fazer nada sozinho. Então quero encontrar alguém que consiga, disse ele assustado, enquanto puxava a mão do garoto. Me solta. Exigiu o menino, esforçando-se. Zenitsu, devíamos chamar um adulto para nos ajudar. Esta não é uma situação que uma criança consiga lidar sozinha. Gritou assustado, abrindo uma porta que pensava ser a saída, mas só havia outro quarto. Não pode ser. Lembro que esta era a entrada. Para onde ia a saída? Esta porta, disse ele, abrindo outra porta, mas era outro quarto onde havia um menino com uma máscara de javali que se virou para olhá-lo e soltou vapor pelo nariz da máscara. Zenitsu, monstro. Ele gritou muito assustado ao ver como um monstro correu em sua direção para sair da sala e pular nas paredes e depois fugir. Olhou para ele com grande desconfiança. Zenitsu, por que você está me olhando assim? Não me olhe assim. Disse ele com lágrimas cômicas. Com Naruto. Depois que o quarto em que se encontrava mudou, o garoto de cabelos negros foi transferido para uma sala infestada de demônios que, ao vê-lo, rugiram de fúria e se lançaram sobre ele na tentativa de despedaçá-lo e devorá-lo. Naruto deu um grande salto, desviando da onda de 10 ou 12 demônios. Ele não tinha muita certeza do porquê de estarem todos tão amontoados. Naruto, droga! Eu não precisei me separar de Zenitsu, espero que ele possa proteger o garoto, embora eu não precise me preocupar, a criança está em boas mãos, afinal, o cheiro de Zenitsu traz sua força, pensou seriamente, mas com um meio sorriso demônio. Vem cá seu pirralho maldito e deixa a gente te comer. Gritei furiosamente para o garoto de cabelos pretos que pousou longe deles. Naruto,
Se é isso que você quer, eu faço, disse sorrindo, aparecendo em grande velocidade na frente do demônio, que ficou surpreso e disse: respiração solar. Primeira postura. Valsa! Exclamou furioso, cortando a cabeça do demônio, que ficou chocado. Os outros demônios, vendo como o outro foi morto, ficaram furiosos e correram em direção ao homem de cabelos negros, que começou a girar em grande velocidade, cortando os demônios que o atacaram. Todos os demônios foram desmembrados em um piscar de olhos. O homem de cabelos negros estava no meio de todos eles, mas pulou para trás quando um punho bateu onde ele estava, e ele pôde ver um demônio bastante grande com grandes músculos, que olhou para ele com raiva. Naruto, então ainda faltava um. Eu já tinha sentido você, mas pensei que você escaparia. Ele disse sério. Você acha que eu, o grande Yukimaru, escaparia de um pirralho de merda como você? Ele perguntou ironicamente. Naruto, claro, afinal, todos os demônios são covardes que, quando têm oportunidade, fogem das lutas. Ele respondeu com mais zombaria. O demônio olhou para ele com fúria ao ouvir que ele havia sido chamado de covarde e lançou um ataque. Yukimaru apareceu em grande velocidade atrás de Naruto e o socou nas costas, para a satisfação do demônio, que sorriu, mas apagou o sorriso ao ver o garoto desaparecer em um fogo multicolorido. Naruto, sopro solar. Quarta postura. Parélio do arco-íris. Ele disse calmamente, aparecendo atrás do demônio. Quinta postura. Roda de fogo. Ele disse e então cortou as costas do demônio, que rugiu de dor ao sentir como ele foi cortado. Yukimaru desferiu um soco em Naruto, que girou no ar, desviando, e então se distanciou do demônio, que rosnava de dor porque suas costas estavam queimando e ele não estava se regenerando. Yukimaru, eu não sei o que você fez, seu pirralho, mas juro que vou te matar. Não sei por que aquele idiota do Kyogai demora tanto para pegar aquele pirralho que faz a casa mudar de lugar o tempo todo. Disse ele furiosamente, e então partiu para o ataque enquanto dizia: técnica de sangue demoníaco. Punhos de gelo. Exclamou ele furiosamente. Os punhos do demônio começaram a congelar até ficarem como gelo puro, e então apareceram na frente de Naruto, tentando dar um soco no rosto do garoto, que rapidamente se inclinou para trás, deixando o punho passar por cima dele, mas teve que pular para pegar um segundo punho que vinha em sua direção. Mas o demônio não parou seu ataque e reapareceu na frente do homem de cabelos negros, que desviou dos golpes com alguma dificuldade, mas se cansou e chutou o demônio no queixo, atordoando por um momento, que ele aproveitou e tomou uma pequena distância para então atacar Naruto. Respiração solar. Terceira postura. Espelho carmesim sufocante. Disse ele furiosamente. O garoto de cabelos negros, em uma explosão de velocidade, apareceu diante do demônio, que o encarou em choque, mas não pôde fazer nada quando o garoto desferiu dois golpes, um deles um grande corte em seu peito e outro em seus dois braços. O garoto de cabelos negros não parou o ataque e saltou, dando várias voltas no ar, e então desferiu um golpe de calcanhar na cabeça do demônio, que só conseguia olhar para o chão devido ao golpe recebido. Mas Naruto iria finalizá-lo ali mesmo, ele não estava mais brincando. Naruto, sopro solar. Nona postura, pôr do sol. Ele exclamou furiosamente, girando no ar novamente, e então com um corte horizontal, decepando a cabeça do demônio, que nada pôde fazer para evitar. Yukimaru, o que aconteceu? Quem é esse cara? Eu perdi. Eu nem era páreo para você, certo, pirralho? Ele se perguntou desesperadamente, vendo o homem de cabelos negros, que o olhou seriamente e depois desapareceu. Naruto apenas olhou seriamente para o demônio enquanto ele desaparecia, e então pensou Naruto: não devo subestimar meus oponentes. Aquele demônio parecia muito forte. Eu não podia deixar a luta continuar por muito tempo, porque senão eu pagaria as consequências por confiar em mim mesmo. As feridas que aqueles demônios me causaram ainda não estavam completamente curadas, e se eu continuasse lutando elas iriam me prejudicar. Ele pensou seriamente e então saiu correndo em busca de seus amigos, com Tanjiro ou a Ruiva ao lado de Teruko. Eles ficaram observando o demônio dos tambores, que parecia bravo e dizia que ninguém respeitava sua casa e que todos ali eram suas presas. Tanjiro atacou, mas o demônio tocou um dos tambores, fazendo a sala virar de cabeça para baixo, mas quando eles iam lutar, alguém entrou quebrando a parede enquanto gritava: ataque frontal.
Ataque frontal! Gritou o menino com a máscara de javali com Zenitsu loiro e o garoto continuaram procurando a saída. Bem, apenas o loiro queria voltar para buscar sua irmã, mas quando eles abriram a porta de uma sala, eles encontraram um demônio que tinha uma língua muito longa. Zenitsu! Ah! Um demônio! Ele gritou aterrorizado para pegar a mão do garoto e fugir enquanto o demônio o seguia. Não se aproximem! Não se aproximem! Não! Ou eu não tenho bom gosto. Eu definitivamente não tenho bom gosto, é sério. Esse garoto também é só pele e osso e seco pra caramba, ele também não serve para comida. Ele gritou escapando do demônio que o seguia de perto. Demônio, como vou saber se não sentir o gosto? Perguntou ele e então lançou sua língua para atacar, tentando acertar os meninos, mas eles conseguiram desviar, mas a língua continuou seu caminho e atingiu o vaso cortando em dois. Zenitsu! Ah! Que tipo de língua é essa, já que ela é tão rápida? É impossível! Gritou ele, assustado, deitado no chão. Soichi! Zenitsu, levante-se! Ele perguntou com medo. Zenitsu! Ah! Está se acumulando nos meus joelhos. 80% do meu medo está se acumulando nos meus joelhos. Gritei de medo. Oh, me deixe e corra o mais longe que puder. Disse ele, soando de medo. Soichi, não posso fazer isso. Ele disse, animado com a sugestão. Zenitsu, este menino é bondoso. Eu tenho que protegê-lo. Mas eu sou muito fraco, mas tenho que protegê-lo. Pensou preocupado e assustado o demônio. Kuei, vou sugar seu cérebro das suas orelhas, disse ele sorrindo de forma repugnante. Zenitsu, ouvindo o que o demônio disse, mas o medo e o sentimento de responsabilidade o fizeram desmaiar e adormecer. Soichi, Zenitsu-san. Zenitsu. O menino abriu os olhos ao perceber o que aconteceu com a loira. Adormeceu, pensou com medo o demônio. O que esse cara pensa que está fazendo? Gué. Morram! Gritou ele, jogando a língua para os meninos. Soichi, vá! Zenitsu-san se levanta. Ele perguntou com medo ao ver a língua se aproximando. Quando a língua estava prestes a alcançá-los, foi subitamente cortada pelo loiro, que se levantara e parecia mais sério do que o normal. O loiro se colocou em uma posição estranha para a criança. Demônio! O que som foi esse? Qual é esse garoto? Até a aparência dele mudou. Ele disse nervosamente. Soichi, Zenitsu-san. Ele disse surpreso ao ver o loiro mais sério. Zenitsu, relâmpago. Primeira postura. Relâmpago, ele disse seriamente para aparecer atrás do demônio em uma velocidade enorme, cortando sua cabeça e língua para chocar a criança. Quando o ataque terminou, o loiro ficou como uma bolha no nariz novamente enquanto balbuciava coisas, mas de repente ele acordou vendo o demônio que estava desaparecendo. Zenitsu, ah! Ele morreu. O que aconteceu? Ele morreu em um instante. Estou farto disso. Disse assustado, mas virou-se para olhar para o garoto que o encarava confuso. Soichi-kun, eu realmente aprecio isso. Finalmente estamos salvos. Nunca vou esquecer esse favor que você me fez. Você deveria ter dito que era tão forte desde o começo, disse alegremente para a confusão do garoto que não sabia o que dizer. Soichi, vamos lá, ele disse simplesmente. Zenitsu. Sim, ele disse aliviado. Os dois foram em busca da saída enquanto podemos ver como um menino com a máscara de javali estava correndo pelos corredores. TCH, estou perdendo a paciência de novo. Já faz 3 dias que estou assim. Caramba, me incomoda muito correr por lugares tão estreitos. Não sou bom nisso. Ele falou com raiva, mas um braço surgiu na frente dele e tentou agarrá-lo pelo rosto, mas o garoto se esquivou facilmente. Um demônio de aparência grotesca chegou ao local onde um menino estava e olhou para ele com deboche. Demônio, você conseguiu desviar, que inesperado. Você continua pulando para todos os lados mesmo sendo humano. Sua carne parece que quer ser atingida, ele disse divertido. Estilo próprio Beast Breath, ele disse para atacar o demônio que ficou surpreso. Alvos grandes são mais fáceis de cortar em 2. Ele disse com alegria. Demônio, Jojo, você está mesmo vindo correndo na minha direção? Você tem coragem. Ele disse com mais diversão, mas grunhiu de dor quando seus braços foram cortados. Vou deixar seu cadáver secar ao sol. Vai virar 1000 degraus.
Terceira presa. Rasgar e devorar, disse ele dando um duplo corte horizontal, cortando a cabeça do demônio incrédulo. Após cortar a cabeça do demônio, ele pisou em seu corpo e saltou para longe do local em grande velocidade. Em outro lugar muito antes de tudo isso podemos ver o demônio dos tambores andando por aí procurando por algo. Sangue estranho, contanto que eu coma isso, 50 pessoas não, cerca de 60 pessoas são dignas disso. Preciso encontrar mais humanos com sangue estranho e devorá-los. Se eu fizer isso, então poderei retornar às 12 luas demoníacas, ele disse mostrando seu olho direito que dizia sexto inferior, mas estava arriscado. Retornando com Tanjiro depois que o garoto javali apareceu, o demônio começou a tocar o tambor novamente, fazendo o quarto voltar novamente. Tanjiro junto com Teruko caíram com um pouco de aspereza e o garoto javali pisou na garota para a fúria da ruiva que o chutou para longe deles, mas percebeu que o demônio havia ido embora. Ele e Teruko começaram a procurar em todos os quartos até que encontraram um em que havia um garoto com um tambor que quando os viu se assustou e ia tocar o tambor, mas a garota falou com ele antes que ele pudesse fazer isso. Teruko, irmão mais velho que Yoshi, gritou a menina correndo em direção ao outro garoto que a olhou surpreso que Yoshi. Teruko, disse ele abraçando a citada Tanjiro. Ele é. Eu sou o Kamado Tanjiro, estou aqui para acabar com os demônios, disse ele enquanto se aproximava do garoto depois de se apresentar o ruivo. Colocou um remédio no ferimento do garoto que agradeceu depois disso. Tanjiro perguntou o que aconteceu ali e o garoto lhe contou que depois que o demônio o sequestrou, ele estava prestes a comê-lo mas mais 2 demônios apareceram e lutaram com o demônio tambor para ver quem o comeria e no meio da luta um dos tambores caiu para o demônio e ele o pegou e quando ele o tocou o quarto mudou e tinha sido assim todo esse tempo. O ruivo perguntou se o tinham chamado de humanos de sangue estranho ao que o garoto disse que sim e o corvo ruivo explicou que humanos de sangue estranho são uma iguaria para os demônios porque eles equivalem a devorar 50 humanos. Tanjiro, entendo, disse ele concordando com a informação que recebeu, mas seus olhos se arregalaram quando ouviu passos do lado de fora da sala e viu que as crianças estavam assustadas. Acalme-se, tudo ficará bem agora, irei para o corredor e quando eu disser, você tocará o tambor para mudar de quarto e eu chamarei seus nomes para encontrá-los mais tarde. Entendido? Perguntou ele seriamente. Ambas as crianças assentiram em confirmação às palavras da ruiva que sorriu e então saiu e viu como o demônio dos tambores se aproximava. Tanjiro, toque o tambor, exclamou em voz alta, e o menino obedeceu e tocou o tambor para que a sala mudasse. O demônio viu isso com raiva. Que bando de insetos, como eu os odeio! Ele falou com raiva, tocando um dos tambores, e a sala mudou. O demônio tocou outro tambor novamente e algumas garras de vento apareceram acima de Tanjiro, que se abaixou, desviando delas. Tanjiro, o tambor no ombro esquerdo move as coisas para a esquerda, o do ombro direito as muda para a direita, o da perna as move para frente e o da perna esquerda para trás e o do estômago é o do ataque de garra, ele pensou seriamente. Mas o demônio começou a tocar todos os tambores em alta velocidade, mudando o ambiente muito rápido fazendo o menino bater em todos os lugares. Tanjiro, a sala muda muito rápido, mas isso não precisa me impedir. Urokodaki-san me explicou que a água pode mudar de forma e se transformar em muitas coisas, e minha respiração tem 10 posturas. Eu tenho que usá-la para derrotar esse demônio. Eu tenho que atacar em linha reta. Eu tenho que me animar. Na última luta eu era apenas um obstáculo e Naruto estava gravemente ferido. Eu tenho que mostrar que não sou um obstáculo, então vou derrotar esse demônio, ele pensou determinado. O ruivo teve que se desviar de outro ataque de garras, o demônio pareceu ficar mais irritado por não conseguir acertar o garoto com seu ataque, mas o que o garoto não sabia era que o demônio estava se lembrando de quando pisoteavam suas folhas com as cartas que ele escrevia e isso o enfurecia como nunca antes. Kyogai, saia da minha vista, sua vadia! Ele gritou furiosamente, aumentando a velocidade com que tocava a bateria. Tanjiro, a velocidade com que ele toca a bateria aumentou. Meus olhos estão revirando. Essa velocidade de rotação não é boa. Essa técnica é intensa.
E os ataques de garra aumentaram de 3 para 5, pensou ele, desviando dos ataques do demônio. A ruiva pousou perto de algumas folhas nas quais estavam escritas letras de músicas. Tanjiro, papel. O que está escrito é? Pensou surpreso, mas então entendeu, já tenho a postura perfeita para atacar, pensou sério, aí vem. O ataque da garra. Pensou e então se abaixou desviando de uma garra, sopro aquático. Nona postura. Respingo caótico, disse-se movimentando com mais facilidade pelo local, já que a postura minimiza o tempo de pouso e permite que ele se mova com mais liberdade por locais onde não há ponto de apoio, e assim ele conseguiu desviar de outro ataque do demônio Kyogai. Ele desviou de todos os meus ataques. Pensou surpreso Tanjiro. Faça isso. Chegue mais perto. Ataque de dentro dele enquanto ele hesita. Aqui vou eu. Ele pensou seriamente e o ruivo chegou até o demônio que o olhou incrédulo. Tanjiro, eu vejo a linha de intervalo. Ele pensou ao ver o demônio, sua arte demoníaca é impressionante. Ele gritou deixando o demônio chocado. A ruiva cortou a cabeça do demônio que ainda estava chocado. A ruiva pousou suavemente sorrindo. Eu consegui, eu derrotei esse demônio sozinho. Ele pensou sorrindo Kyogai. Garoto, me responda a minha arte de sangue demoníaco, você achou incrível? Ele perguntou, de cabeça baixa. Tanjiro, claro que é impressionante, mas matar humanos é imperdoável. Você teria sido um grande músico se não tivesse se tornado um demônio, disse ele seriamente para a felicidade do demônio. O ruivo rapidamente pegou uma seringa que jogou no torso do demônio, extraindo sangue para que Tamayo pudesse criar o remédio. Kyogai. Todos estavam pisoteando minhas cartas, mas esse garoto disse que elas eram incríveis e ele não pisou nelas. Obrigado, ele pensou derramando lágrimas de tristeza enquanto desaparecia. Depois que o demônio desapareceu, o gato de Tamayo apareceu para pegar o sangue que a ruiva havia coletado. A ruiva olhou para o demônio com pena e disse que ele descansaria em paz na vida após a morte. A ruiva correu para procurar as crianças. Tanjiro, Kiyoshi. Teruko. Ele gritou entrando numa sala onde estavam as crianças que se assustaram ao vê-lo e começaram a atirar coisas nele. Depois que as crianças se desculparam com o ruivo, ele carregou o menino e saiu de casa, mas Tanjiro sentiu um cheiro peculiar de sangue. Ele correu para lá e lá puderam ver como um menino javali atingiu Zenitsu, que estava protegendo caixa de Nezuko. Anda, saca a tua espada e luta, covarde fraco, disse o javali com raiva. Zenitsu viu Tanjiro. Zenitsu, Tanjiro, eu estava protegendo ele, porque você disse que essa coisa era mais importante que sua própria vida, ele disse com o rosto muito machucado. Vou furar você junto com a caixa, ele disse prestes a furá-lo. Tanjiro, pare. Ele gritou com raiva e em grande velocidade apareceu na frente do javali, dando-lhe um soco no estômago, fazendo voar. Você não é um membro dos caçadores de demônios? Ele perguntou com raiva. Zenitsu, os ossos dele estão quebrados. Ele pensou assustado. Tanjiro, você sabe por que Zenitsu não saca a espada? É porque a luta de espadas é proibida para caçadores de demônios. E você está aqui se divertindo enquanto os outros sofrem? Você é realmente desprezível. Disse ele com raiva. Tosse água já. Então é disso que se trata, desculpe, então vamos brigar. Disse ele alegremente e então pulou Tanjiro. Acho que você não me entendeu muito bem. Caçadores de demônios não têm permissão para lutar entre si de forma alguma, disse ele com uma gota de suor. Mas o ruivo teve que se desviar de um chute que o garoto javali estava dando direto no seu rosto. Zenitsu, ova, que tipo de agilidade esse cara tem? Além disso, o Tanjiro também está quebrando as regras e também quebrou ossos. E agora que eu percebi onde diabos está o Naruto, perguntei, vendo as crianças darem de ombros. O javali girou, desferindo vários socos que foram bloqueados pelo ruivo que o olhava seriamente. Tanjiro, seus ataques são anormalmente baixos, é como se ele estivesse lutando contra um animal quadrúpede, pensou seriamente, devo mirar baixo, devo estar ainda mais baixo que meu oponente.
pensou, dando um chute baixo que o javali desviou, agachando-se de forma anormal e então se apoiando com as mãos e dando um chute de calcanhar no ruivo que comia ao chão. O javali pulou para trás sorrindo largamente, embora eles não pudessem ver. Tanjiro, a flexibilidade das articulações dele. É realmente anormal, pensou com dor. Estou ótimo, não estou. Estou ótimo, não estou. Disse ele, sorrindo. Zenitsu, ele disse isso 2 vezes, ele é um exibido, ele pensou com os olhos revirados. Eu até consigo fazer isso. Ele riu divertido, movendo o corpo para trás até a cabeça ficar sob as pernas. Tanjiro, não faça esse tipo de postura, seus ossos estão quebrados e seu estado vai piorar. Gritou ele um pouco preocupado, mas o javali não ouviu o que o ruivo disse e lançou o ataque novamente. Quando ele ia alcançar Tanjiro, Naruto apareceu abaixo do garoto, dando um chute para cima que o levantou o suficiente para o garoto de cabelos pretos aparecer atrás dele. O garoto de cabelos pretos chutou com a perna esquerda que o javali bloqueou com o braço, mas o garoto de cabelos pretos se moveu dando um soco no queixo, fazendo o garoto cair em grande velocidade e a poucos centímetros de tocar o chão, ele finalizou com um poderoso chute de machado que fez o javali bater no chão com mais força, o quebrando um pouco. E para finalizar ele disse: Naruto, explosão de leão! Exclamou ele furiosamente. Todos os outros assistiram em choque enquanto o homem de cabelos pretos derrotava o javali que não se movia mais no chão. Zenitsu, ele está morto! Gritei de medo. Naruto, claro que ela não está apenas inconsciente, ela vai acordar em breve, disse ele sorrindo. Tanjiro, você não acha que foi longe demais? Perguntou ele, nervoso. Naruto, ele não merecia, olha como ele saiu. Zenitsu, disse apontando para o mencionado que os olhava nervosamente. Zenitsu, por que diabos você demorou tanto? Ele gritou irritado. Naruto, bem, eu conheci um demônio forte e tive que lutar contra ele. Quando o derrotei comecei a correr para cá, mas muitos demônios cruzaram meu caminho, então tive que matá-los e alguns eram muito esquivos. Ele disse sorrindo nervosamente. Pouco tempo depois, Podemos e os 3 garotos estavam enterrando os corpos das pessoas que morreram na casa de Kyogai, mas notaram que o javali estava acordando e então pulou. Ei, lute comigo! Ele gritou, apontando para Naruto que o encarava com uma gota de sangue. Naruto, ei, relaxa, você tem várias costelas quebradas. Se lutarmos agora, sua condição vai piorar. Além disso, brigas entre caçadores são proibidas. É melhor você nos ajudar a enterrar essas pessoas. Ele perguntou com um sorriso nervoso. Não. Vamos brigar se você tiver calças suficientes. Disse ele sorrindo descontroladamente. Naruto, não, você está ferido, não podemos lutar, ele disse, balançando a cabeça. Você. Scarface, meu nome é Ashibira Inozuki. Disse ele sorrindo. Naruto, bem, meu nome é Naruto Tsujikune, é um prazer conhecê-lo, disse ele sorrindo gentilmente. Inozuki, não me importa seu nome, vamos lutar. Naruto. Disse ele sorrindo. Naruto, eu já disse que não, além disso, quem é Naruto? Ele perguntou como uma veia na testa. Inozuki, claro que é você. Disse ele rindo. Naruto, claro que não, ele disse irritado. Mas a ruiva entrou na conversa para que eles não brigassem. Tanjiro, deixa pra lá. Naruto, Inozuki está muito cansado para ajudar, temos que entendê-lo, descanse, ele disse sorrindo para a fúria do javali. Inozuki, não me subestime. Eu posso enterrar 100 ou até 200 pessoas, eu posso enterrar todo mundo. Eu sou um coveiro melhor do que qualquer um. Disse ele com raiva. Depois que Inozuki os ajudou a enterrar as pessoas, eles fizeram uma oração e começaram a descer a montanha, mas havia um problema. Zenitsu não queria deixar Soichi para trás, então Tanjiro teve que nocauteá-lo. Depois disso, o corvo deu a Kyoshi um saco de incenso para carregar, já que ele era humano com o sangue estranho. Kyoshi, muito obrigado a todos, agora podemos voltar para casa sem problemas, agradeceu sorrindo e depois saiu com seus irmãos. Os caçadores continuaram seu caminho enquanto Inozuki lhes contava que havia crescido nas montanhas.
Contou-lhes que obtivera suas espadas testando sua força contra caçadores de demônios que vagavam por sua montanha. Ele ouviu falar da existência de demônios e da seleção final por meio desse método. Ele não dependia de nenhum cultivador. Juntou-se aos caçadores de demônios logo após a seleção final. Naruto. Uau, você criou sua própria respiração. Você é impressionante. Você conseguiu isso sem ninguém mais. Você é incrível. Inosuke, se continuar assim, você se tornará um grande caçador de demônios, até mesmo um pilar, disse ele sorrindo gentilmente para a surpresa de Inosuke, que o olhou surpreso, mas sorriu e desviou o olhar para Tanjiro, que carregava Zenitsu. Inosuke, eu definitivamente vou te pegar desprevenido e te derrotar. Ele disse rindo. Tanjiro, meu nome é Kamado Tanjiro. Ele se apresentou irritado. Inosuke, Kamabuko Gunpanshiro. Você se aventura. Dijo sorrindo. Tanjiro, quem é esse? Perguntou ele irritado. Inosuke, você. Ele disse rindo. Tanjiro, você tem o nome errado. Disse ele irritado. Zenitsu, cala a boca já. Você não vai me deixar dormir. Gritou ele com raiva. Naruto. Vamos, acalmem-se todos. Já chegamos onde o corvo disse. Disse ele sorrindo. Todos viram que o corvo os guiou até uma casa com o escudo de glicínia gravado na porta. Corvo, descansem. Descansem. Os feridos precisam descansar até estarem completamente curados. Disse ele em voz alta. Tanjiro, ele. Poderíamos descansar. Apesar de termos lutado feridos contra os demônios? Pergunto surpreso. Naruto, claro, você achou que eles nos mandariam para lutar quando estávamos em maus lençóis? Ele perguntou como uma sobrancelha levantada. Tanjiro, bem, eu não sabia e você não me contou, ele disse, sorrindo nervosamente. Naruto, bem, você não perguntou, ele disse, dando de ombros, mas a porta se abriu e uma velha saiu. Velha, entre, ela disse gentilmente. Zenitsu, um fantasma. Um fantasma. Ele gritou de medo. Tanjiro, ei, não seja rude. Ele disse irritado. Inosuke, ela parece muito fraca, pensou ao ver a velha. Vocês são caçadores de demônios, certo? Entrem, por favor, ela ofereceu, curvando-se. Todos entraram e a velha os conduziu a uma sala onde havia 4 futons e também comida para eles. Embora Zenitsu continuasse gritando que a velha era uma yokai porque ela se movia muito rápido, mas ele se calou quando Tanjiro atingiu na cabeça. A velha até trouxe um médico. Todos eles tinham costelas quebradas. Inosuke 4 costelas, Tanjiro 2 costelas, Zenitsu 2 costelas, Naruto 3 costelas. Inosuke, meu torso dói bastante, ele disse entediado. Naruto, me desculpe, ele se desculpou tristemente. Embora Naruto tenha se desculpado com Inosuke, o javali não se desculpou com Zenitsu, que o olhou irritado. Inosuke também era um bárbaro na hora de comer e constantemente tentava provocar uma briga com Tanjiro ou Naruto, que pareciam não se importar. Tanjiro, se você está com tanta fome, coma isso também, ele disse sorrindo, oferecendo sua comida ao javali. Naruto, você também pode comer isso, ele disse também oferecendo comida, mas Inosuke ficou chateado e não pegou. Zenitsu, esses caras parecem ter esquecido a caixa, ele pensou com os olhos revirados, você está brincando comigo. Esse cara não se importa mais. Porque ele me bateu. Esse desgraçado. Idiota. Aberração de cílios longos. Ele pensou irritado, mas lembrou que ia perguntar ao ruivo sobre isso. Tanjiro, eu quero te perguntar uma coisa, já que ninguém perguntou ainda. O que você está fazendo carregando um demônio? Ele perguntou sério e todos se viraram para olhá-lo. Tanjiro. Zenitsu, então você sabia que estava me protegendo porque você sabia, Zenitsu, você realmente é uma boa pessoa, obrigado. Ele agradeceu sorrindo. Zenitsu, vocês já que me elogiaram, não posso dizer mais nada. Disse ele, fazendo-os olhar para ele com uma gota de suor. Tanjiro, meu nariz é muito afiado, eu sabia disso desde o começo. Zenitsu é gentil e muito forte, disse ele para a surpresa do loiro. Zenitsu,
Não, eu não sou forte. Pare de fazer esse tipo de piada. Você me impediu de ficar com Soichi-kun e eu nunca vou te perdoar por isso, ele disse muito sério. Tanjiro, Zenitsu, Naruto, PFFFF. Ele riu baixinho ao ouvir o que o loiro disse, mas a atenção de todos se voltou para a caixa que estava se abrindo. Zenitsu se assustou e começou a gritar. Zenitsu, o demônio vai sair. O demônio vai sair. Ele gritou de medo. Tanjiro, calma, está tudo bem, disse ele nervosamente. Zenitsu, por que você diz que está tudo bem? Ele perguntou assustado. Tanjiro, SHHH em madrugada. Zenitsu, disse ele irritado. Inosuke, por que eles não ficaram bravos comigo? Eu até comi a porção deles, já os incomodei muitas vezes, por que isso? Eu esqueci, pensou ele, ignorando o escândalo ao seu redor. Quando a caixa foi finalmente aberta, Zenitsu começou a correr como um louco. Zenitsu, essa coisa não está selada. Me proteja. Venha me proteger também, Inosuke. Gritei com medo, correndo em direção ao mencionado Inosuke. Não chegue perto de mim. Ele gritou, chutando o loiro. Mas tudo parou quando o demônio em sua pequena forma saiu da caixa. Ela os observou por um momento e então saiu completamente para começar a crescer até seu tamanho normal, mostrando a linda jovem que ela é. Tanjiro, Nezuko disse sorrindo quando viu sua irmã. Zenitsu olhou incrédula para o demônio. Naruto sorriu quando a viu. Inosuke, já usei muito meu cérebro hoje, pensou cansado. Tanjiro, Nezuko é minha. Ele nem terminou porque foi interrompido. Zenitsu, Tanjiro, você é tão sortudo, disse ele olhando irritado para a ruiva. Tanjiro, disse ele confuso. Zenitsu, então você tinha uma garota tão fofa com você, você estava com ela todos os dias, viajando com tanta alegria. Devolva o sangue que derramei por você. Eu trabalhei tanto para que você pudesse continuar sendo carente e aproveitando seu tempo com uma garota. Ele disse irritado. Tanjiro, Zenitsu, acalme-se. Por que você de repente? Ele não terminou porque foi interrompido novamente. Zenitsu, caçadores de demônios não devem ser ridicularizados. Caras como vocês precisam ser exterminados. Disse ele desembainhando sua espada. Não nos subestimem. A nós, caçadores de demônios, gritou ele, atacando a ruiva que se desviava de tudo. Depois de um tempo, Tanjiro explicou que ela era sua irmã. Zenitsu sorriu como uma colegial apaixonada, mas todas as suas esperanças foram rapidamente destruídas. Zenitsu, então ela é sua irmã, isso significa que eu, disse ele sorrindo. Tanjiro, bem, disse ele desconfortavelmente ao ver como sua irmã estava abraçando Naruto. Zenitsu se virou para ver o que o ruivo via e toda a esperança que ele tinha foi destruída em segundos. Zenitsu, então aquele desgraçado foi o sortudo, disse ele irritado assistindo a cena. Tanjiro, relaxa. Zenitsu, você logo encontrará sua alma gêmea, disse ele sorrindo desconfortavelmente. Zenitsu, malditos Carface. Porque todo mundo tem mais sorte que eu, pensou ele, chorando comicamente. Depois disso, todos foram dormir enquanto o loiro olhava com inveja para o homem de cabelos negros que dormia ao lado do demônio. Depois de algum tempo se recuperando, receberam uma convocação para que o quarteto fosse para a montanha Natagumo o mais rápido possível, sem demora. Os garotos foram se preparar rapidamente para poderem ir ajudar. Despediram-se da velha senhora, que lhes desejou sorte de uma forma peculiar. Enquanto se dirigiam para a montanha, Inosuke fez muitas perguntas sobre a forma como lhes desejavam sorte. Naruto, ok, pessoal, vamos correr para a montanha Natagumo para ver o que está acontecendo lá, disse ele sorrindo para os meninos que assentiram e começaram a correr. Fim da parte 8.